E aí galera, vamos dar início a mais uma videoaula com resoluções de atividade. Roda a vinheta. Pessoal, na primeira questão, diz o seguinte: qual o valor de m para que o polinômio, tá aqui ó, dividido pelo polinômio x mais 1, deixe resto 3. Se eu fosse resolver isso aí usando a teoria do resto, só era pegar, encontrar a raiz, né, do divisor. No caso, x mais 1 ficaria x igual a menos 1. Substituiria aqui, ó, no lugar de x, acharia o valor numérico, né? Porque vocês sabem que o valor numérico do dividendo é igual ao resto. Então, eu pegaria aqui, ó, substituir o x por menos 1 igual ao resto. Mas eu pedi nessa questão para você utilizar o dispositivo prático de Brillouin, certo? Então, vamos utilizar ele. Primeiro, tem que encontrar a raiz. Só é pegar, ó, x mais 1, né? Encontrar a raiz de dividendo, e vai ser menos 1. Vamos botar aqui no dispositivo prático. Aqui eu boto a raiz e aqui os coeficientes, que no caso é 1, 2, menos 3 e m. O 1, ele escorrega, né? Ele vem para cá. A gente vai fazer 1 vezes menos 1 dá menos 1. Mais 2 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 3, menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais m fica 4 mais m. Isso aqui é o que, pessoal? O resto. Então, ó, para mim, isso aqui não me interessa. Eu vou pegar só o resto, né? Ele quer saber o valor de m, que dividido por x mais 1, deixe resto 3. Que é o resto? 4 mais m. Então, o resto, né, tem que deixar resto 3. Então, o resto aqui tem que ser igual a 3. Então, m é igual a 3 menos 4. m é igual a menos 1. Então, o valor que m deve assumir nesse dividendo, né, tem que ser menos 1. Ele sendo menos 1, o nosso resto será igual a 3. Se vocês quiserem utilizar o teorema do resto para verificar isso, fiquem à vontade, beleza? É bom que vocês pratiquem. Vamos para a segunda questão. Então, pessoal, nessa segunda questão, ele dá o polinômio. Ele diz assim, ó, uma das raízes da equação, ele deu aqui a equação, e diz que uma das raízes é 2. Se ele já deu a raiz, aí diz assim: pode-se afirmar que as outras raízes estão entre menos 2 e 0. B, as outras raízes são imaginárias. C, as outras raízes são 17 e menos 19. D, as outras raízes são iguais. Ou é só uma das outras raízes é real. Só uma delas é real. Então, vamos encontrar quem são as outras raízes, né? Ele já me deu uma. Então, usando aqui, ó, mais uma vez o dispositivo prático. Aqui iremos botar a raiz e os coeficientes. Tá aí. O 2, ele escorrega. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1, 5. 5 vezes 2 dá 10, menos 7, 3. 5 vezes 2, 6, menos 6, 0. Aqui é o resto. Então, reduzindo ela, né, vai ficar 0, 1, 2, né? 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a 0. Temos uma equação do segundo grau. Vamos resolver por delta e Bhaskara. b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Delta é igual a 25. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 3 dá menos 24. Logo, delta é igual a 1. Temos delta igual a 1 maior que 0. Teremos duas raízes reais e distintas. Então, ó, Bhaskara é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 que multiplica a. Bhaskara é menos b, que dá menos 5,
mais ou menos a raiz de 1, que é delta, sobre 2, que multiplica 2, que é A. Bhaskara é menos 5, mais ou menos 1 sobre 4. X', ou x1, vai ser com mais, né? Menos 5 mais 1 dá menos 4. Dividido por 4 é igual a menos 1. X2' vai ser menos 5 menos 1, dá menos 6. Dividido por 4. Vamos simplificar aqui por 2, aqui por 2, vai ficar menos 3 sobre 2. Então, x2' dá menos 3,5. Vamos lá, por eliminação. Na letra A diz assim, ó, as outras raízes estão entre menos 2 e 0. Então, esse menos 1 e menos 3 sobre 2 está entre menos 2 e 0? Sim. Ó, vamos pensar aqui na reta numérica, certo? Eu tenho 0 aqui. Eu tenho o menos 2, vamos dizer que está aqui. Aqui é o menos 1. E que é o menos 3 sobre 2? O menos 3, se eu pensar 3 dividido por 2 dá 1,5, né? 3 dividido por 2 dá 1,5. Mas aí no caso negativo vai ficar menos 1,5. O menos 1,5 está onde? Está aqui, ó. Menos 1,5. Ou menos 3 sobre 2, né? Ele está aqui, ó. Nesse espaço entre menos 1 e menos 2. Então, de fato, ó, as outras duas raízes, no caso, menos 1 e menos 3,5, está entre 0, está entre menos 2 e 0. Estão aqui, ó, nesse intervalo, certo? Então, no caso aí, quem marcou a letra A, acertou. Vamos para a próxima. Primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver, né, essa equação é a gente ver as possíveis raízes. Então, pessoal, para eu resolver essa equação aqui, ó, terceira questão, para eu resolver essa equação e encontrar as raízes, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar as raízes racionais, utilizando P sobre Q. Que P são os divisores do termo independente, no caso de menos 1, e Q são os divisores do termo do coeficiente que está ligado a x ao cubo, né? O coeficiente dominante, no caso aqui é 1. Sendo que para esse caso, pessoal, a gente vai relembrar lá no início, quando a gente começou a estudar polinômios. O que é que eu disse? Para a gente encontrar a soma dos coeficientes, o que é que a gente tem que fazer? Substituir o x por 1, né? Ao substituir o x por 1, eu tenho a soma dos coeficientes. E nesse caso aqui, eu substituindo o x por 1, se ele der igual a 0, é porque 1 é raiz da equação. Porque quando a gente quer saber se o valor, aquele número que é dado como raiz, a gente quer verificar se de fato é raiz, o que é que a gente faz? No lugar do x, a gente bota o valor numérico. E se esse valor numérico, que a gente substitui o x, der igual a 0, é porque aquele valor é raiz da equação, é raiz do polinômio. Então, se eu substituir aqui, ó, x por 1, vamos verificar. Ó, no lugar de x aqui eu botar 1, ó. 1 ao cubo menos 1 ao quadrado mais 1 menos 1 igual a 0. 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, mais 1 menos 1. Ó, vou cortar esse com esse e esse com esse, dá igual a 0. Logo, o 1 aqui é raiz. Então, eu já vou direto para o dispositivo prático. Eu nem preciso encontrar os divisores, nem as possíveis raízes. Eu já vou direto para o dispositivo prático de Brillouin. Porque eu já sei que 1 é raiz, é uma das raízes dessa equação. E aqui eu boto os coeficientes. Ó, 1 escorrega, 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Mais 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos 0. 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 dá 0. Então, ó, vamos lá. O que é que eu pego aqui? Os coeficientes, ó. 0, 1, 2. Quando eu digo 0, 1, 2 é porque x a 0, x a 1, x a 2. Então, como aqui é 0, eu descarto o x, né? Vai ficar x ao quadrado mais 1 igual a 0. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Uma equação de segundo grau incompleta. X é igual
x ao quadrado é igual a menos 1. X é igual a mais ou menos a raiz de menos 1. Como aqui a gente já sabe, já tem o domínio dos números complexos, a gente sabe que nos complexos a raiz quadrada de menos 1 é i, porque i ao quadrado é menos 1. Então, x é igual a mais ou menos i. Então, a solução, eu tenho como raiz 1 e menos i, certo? Então, pelas alternativas que a gente tem aqui, ó, então eu posso dizer que a correta é a letra E. Possui uma raiz real, e duas imaginárias puras. Porque vocês lembram que os números complexos, ele é constituído por uma parte real mais uma parte imaginária, uma parte real mais uma parte imaginária. Então, quando ele diz imaginário puro, é porque a parte real, ó, não existe, só está assim, ó. Imaginário puro. No caso é 1i e menos 1i. Então, quem marcou lá a alternativa E, acertou. Vamos para a próxima. Então, pessoal, nessa quarta questão, ele pede para a gente resolver essa equação. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Nesse caso, a gente tem que utilizar a fração, né? O número racional. P sobre Q. Então, aqui serão os divisores de menos 3 e aqui os divisores de 2. Quem são os divisores de menos 3? Mais ou menos 1. E o mais ou menos 3. E os divisores de 2, mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Agora a gente vai fazer P sobre Q para ver as possíveis raízes, né? Vou botar aqui, possíveis raízes. Vamos lá. Menos 1, vou pegar cada um desses e dividir por esses. Menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Menos 1 dividido por menos 2 dá mais 1 meio. Menos 1 dividido por 2 dá menos 1 meio. Ó, pessoal, quando eu pegar 1 por menos 1, 1 por 1, 1 por menos 2, 1 por 2, vai dar a mesma coisa. Vamos pegar o menos 3 por menos 1, dá 3. Menos 3 por 1, dá menos 3. Continuando, né? Menos 3 dividido por menos 2 dá mais 3 sobre 2. E menos 3 dividido por 2 dá menos 3 sobre 2. Se eu pegar o 3 por menos 1 por 1 por menos 2 por 2, vai dar o mesmo que está aqui. Então já fechou aqui, ó, as possíveis raízes. Sendo que na questão diz o seguinte, ó, tem uma restrição. Diz assim, ó, considerando que a única raiz racional é não inteira e negativa. Então, o que é um número inteiro? É um número positivo, né, ou negativo. Um número natural positivo ou um número inteiro, que é o negativo. E ele diz assim, ó, é não inteiro e negativa. Então, ó, se é i negativa, então, ó, é uma dessas duas aqui, ó. Ou é essa, ou é essa. E para saber qual das duas é, só é pegar uma delas e substituir no lugar de x. Se der igual a 0, então será ela. Então, vamos pegar o menos 1 meio. Se não for, a gente pega menos 3 sobre 2. Se não for menos 1 meio, já é menos 3 sobre 2. Então, vamos substituir aqui, ó. 2 que multiplica menos 1 sobre 2 elevado ao cubo, mais menos 1 sobre 2 elevado ao quadrado, menos 6 vezes menos 1 sobre 2, menos 3 tem que ser igual a 0. 2 que multiplica menos 1 sobre 8, mais 1 sobre 4, mais 6 sobre 2, menos 3 igual a 0. Aqui, ó, cortando aqui, ó, 2 com 2 dá 1 e 8 com 2 dá 4. E 3 sobre 2 dividindo aqui, ó, dá quanto?
3. Então, vamos lá. Vai ficar 1 vezes menos 1 sobre 4. Mais 1 sobre 4, mais 3 menos 3. Ó, pessoal, corto, dá 0. Então, quem é a raiz? Menos 1 sobre 2. Já encontramos a primeira raiz. Vamos encontrar as demais. Vamos utilizar o dispositivo prático, né? Virou Ruffin. Tá aí. Vamos colocar os coeficientes. Esse 2 escorrega. 2 vezes menos 1 meio dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. 0 vezes menos 1 meio dá 0. 0 menos 6 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 1 sobre 2 dá mais 3. Menos 3 dá 0. Então, aqui, ó, eu tenho os coeficientes da nossa equação reduzida, né? Então, vai ficar, ó, 2x ao quadrado menos 6 igual a 0. 2x ao quadrado é igual a 6. X ao quadrado é igual a 6 sobre 3. X ao quadrado é igual a 3. X é igual a mais ou menos a raiz de 3, né? Então, encontramos as outras raízes. Quais as outras raízes? Que é a solução aqui? Menos 1 sobre 2, raiz de 3 e menos raiz de 3. Quem marcou lá a alternativa B está correto. Então, pessoal, concluindo aqui a resolução da atividade avaliativa 8, na próxima aula vocês terão disponível na plataforma uma videoaula conceitual com as definições de relação de Gire-Arc, certo? E assistam e posteriormente, no final do vídeo, vocês verão que terá uma atividade da apostila para vocês. Um abraço, pessoal.